Olá, queridos estudantes, tudo bem? Nesta aula, nós vamos dar continuidade à aula 7, referente a propriedades físicas das substâncias orgânicas. Tá? Então, hoje vai ser um complemento da nossa aula sobre propriedades físicas. Vou só posicionar aqui o slide no ponto em que paramos. Lembrando que a parte inicial desta aula já está disponível. Você pode pegar o link no Siga e você pode também acessar diretamente no meu canal no YouTube. Então vamos lá. O objetivo agora é entender como é que você vai identificar rapidamente o tipo de interação intermolecular, o tipo de interação não covalente. Você pode fazer algumas perguntas, né? A primeira delas, existe algum tipo de íon? Se a resposta for não, você vai para cá para o lado esquerdo e faz uma próxima pergunta. Há alguma molécula polar? Se tiver alguma molécula polar envolvida? Se não tiver, se a resposta for não, você já vai concluir que o tipo de interação é dipolo instantâneo, dipolo induzido, também conhecido como forças de dispersão de Lambda. Bora voltar para cá. Há alguma molécula polar? Sim. Se a resposta for sim, aí você vai fazer outra pergunta. Os átomos de hidrogênio estão ligados aos átomos de nitrogênio, oxigênio e flúor, aquele FON? Se a resposta for não, não tem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio nem nitrogênio, você tem uma molécula com polos que se unem por meio de ligações do tipo de polo permanente, que nós também podemos chamar de dipolo-dipolo. Mas se a resposta a essa pergunta, se tem hidrogênio ligado a FON, se a resposta for sim, nós temos um caso de ligações de hidrogênio. Vamos voltar para a pergunta inicial. Existe algum tipo de íon? Sim, a resposta é sim. Bom, se tem algum tipo de íon, nós vamos para a próxima pergunta. Há alguma molécula polar envolvida com esse íon? Sim, há molécula. Se houver, a interação é do tipo íon dipolo. Mas se a resposta for não, não há moléculas polares envolvidas, ou seja, nós temos apenas íons interagindo, aí nós não teremos uma ligação intermolecular. Nós teremos uma ligação do tipo iônica, que é uma interação não covalente também, mas é uma ligação iônica. E assim, em linhas gerais, a ordem de intensidade, a ordem de magnitude dessas interações vai subindo da esquerda para a direita, ou seja, a ligação iônica é a mais forte de todas. Mas vamos continuar aqui ainda no item intensidade das forças intermoleculares. Por quê? Porque dependendo da magnitude, dessa intensidade da ligação intermolecular, da força intermolecular, isso pode impactar, isso pode influenciar o valor da temperatura de ebulição. Então vamos ler aqui. Quanto maior a força que une as moléculas de uma determinada substância, maior será a energia necessária para separá-las, ou seja, maior será a temperatura de ebulição. Lembrando que a ordem crescente é dipolo induzido, em geral, na média, tem menor intensidade que dipolo permanente, que tem uma intensidade, na média, menor do que ligação de hidrogênio. Aqui eu não vou colocar interações do tipo íon-dipolo, porque aqui eu estou me referindo apenas à presença de moléculas, sem íons envolvidos. Então vamos avançar aqui. Vou mostrar aqui nessa tabela, nesse quadro, algumas substâncias, nós vamos analisar a estrutura, o tipo de força intermolecular predominante e nós vamos comparar os valores da temperatura de ebulição. Primeiro eu vou falar do butano, depois do etoxetano, depois do butan 1-ol. Então a gente tem aqui no butano, a gente tem um hidrocarboneto. Tá aqui a estrutura dele, são 4 átomos de carbono, cadeia normal. Quando a gente fala no etoxetano, é um éter que tem 2 carbonos, oxigênio mais 2 carbonos. E quando a gente se refere ao butan 1-ol, é um álcool no qual a hidroxila está ligada ao carbono número 1. Agora vamos analisar essas 3 estruturas, identificar o tipo de força intermolecular predominante. Lembrando que entre quaisquer moléculas, sendo polares, apolares, apresentando ligação de hidrogênio, sempre vai ter as forças de dispersão, que é dipolo instantâneo e dipolo induzido. Mas essa força de dispersão pode não ser a força intermolecular predominante. Para o hidrocarboneto, como são moléculas de natureza
apolar, natureza apolar. A ligação intermolecular, a força intermolecular predominante é dipolo instantâneo e dipolo induzido, ou forças de dispersão de Lambda. Para o caso do éter, já que tem um oxigênio que gera uma polarização na molécula, a força intermolecular predominante é de polo permanente e de polo permanente, que se eu quiser eu posso chamar apenas de polo de polo. E no caso do álcool, que tem uma hidroxila, ou seja, o hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, quando eu tenho moléculas de álcool interagindo com moléculas de álcool também, a força intermolecular predominante é ligação de hidrogênio. Agora percebam que essas moléculas aqui, elas são moléculas comparáveis, elas são moléculas de mais ou menos o mesmo tamanho de cadeia. Todas têm 4 átomos de carbono, óbvio, né? Que o éter e o álcool, além dos 4 carbonos, tem mais o átomo de oxigênio, mas são moléculas comparáveis. Vamos ver a temperatura de ebulição do butano. Butano tem a força intermolecular de menor magnitude e tem a menor temperatura de ebulição, é abaixo de zero, menos 0,5. Para o etoxetano, 34,6 graus Celsius. E para o butan 1-ol, maior valor de ponto de ebulição, 117,4 graus Celsius. Isso aqui pode representar para a gente uma interpretação muito direta, muito rápida, que quanto maior a intensidade das forças intermoleculares, maior será o valor da temperatura de ebulição. Então, quando a gente for comparar moléculas, claro, moléculas comparáveis. Não dá para você querer comparar uma substância que tem 2 carbonos com uma molécula que tem 20 átomos de carbono ou 10 átomos de carbono. Fica uma disparidade gigante. Você tem que pensar em moléculas comparáveis, de mais ou menos a mesma cadeia. E massas mais ou menos próximas. Aí a gente tem dipolo instantâneo, dipolo induzido, deverá apresentar menor temperatura de ebulição, e a ligação de hidrogênio deverá ser a molécula com maior temperatura de ebulição. Outro fator que você pode analisar é por meio de gráficos, tá? Fazendo comparação com valores tabelados ou com valores em gráficos. Vamos ver esse gráfico aqui. Aqui a gente tem um gráfico que mostra a temperatura de ebulição em função da massa. Nós temos hidretos dos elementos da família 14, ou família 4A, carbono, silício, germânio, estânio. E nós temos também hidretos dos elementos da família 16, ou família 6A, a água, o H2S, o H2SE, então tem oxigênio, enxofre, selênio e telúrio. Todos aqui são hidretos. A gente pode perceber, fazendo a comparação das temperaturas normais de ebulição para os hidretos da família 14, que quanto maior a massa desses hidretos da família 14, maior o valor da temperatura de ebulição. E é esperado isso, né? Porque moléculas maiores tendem a ter uma temperatura de ebulição maior. Porém, quando a gente compara os hidretos da família 16 ou família 6A, a gente percebe sim que a água tem uma temperatura de ebulição bem maior do que dos seus análogos, dos outros hidretos, mas depois de analisar a água, a gente vê que a massa crescente também leva uma temperatura de ebulição crescente. Mas, professor, por que a água, mesmo tendo uma temperatura de uma massa bem menor que os outros hidretos da família 16, por que a temperatura de ebulição da água é muito maior? Porque no caso da água nós temos ligações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio, que são mais intensas e provocam uma elevação na temperatura de ebulição quando a gente compara com outros hidretos da mesma família do quadro periódico. Bacana, Léo? Vamos falar agora da massa. Esse aqui é um outro fator que você pode analisar. Se você tiver moléculas comparáveis e as forças intermoleculares forem as mesmas, você vai determinar a molécula com a maior temperatura de ebulição a partir da relação com a massa molecular. É assim, quanto maior a massa molecular, maior será a molécula e maior a quantidade de energia necessária para romper as interações moleculares, as interações entre as moléculas. Também, quando as moléculas são maiores, é mais fácil ocorrer uma distorção
da nuvem eletrônica, é a polarizabilidade da molécula. E aí vai ser mais fácil a formação de polos e, consequentemente, uma interação mais efetiva entre as moléculas. Aqui tem um quadro no qual nós vamos analisar 4 substâncias agora. Perceba, todas são hidrocarbonetos: metano, etano, propano e butano. Pergunta que eu vou fazer agora: qual o tipo de força intermolecular predominante entre moléculas de metano? Dispersão de Landau, né? Ou aquela que a gente chama de polo instantâneo, de polo induzido. E entre moléculas de etano, também é dispersão de Landau. Qual a força intermolecular predominante entre moléculas de propano? É a mesma. E de butano? Também. Então aqui, olha, todas são moléculas de natureza apolar, com forças intermoleculares do tipo dispersão de Landau. Vamos analisar a fórmula molecular agora. Metano, CH4, etano, C2H6, propano, C3H8 e butano, C4H10. Então a gente consegue observar que a massa é crescente. De cima para baixo, a molécula tem maior massa. A temperatura de fusão, ela é difícil de ser analisada. Eu coloquei aqui de propósito uma coluna com a temperatura com ponto de fusão, para vocês verem que a variação não é regular, porque durante a fusão, a gente tem o rompimento de forças intermoleculares e a gente tem o desencaixe mecânico do estado sólido. Então, a variação do ponto de fusão não é regular. Agora, vamos ver as temperaturas de ebulição. Ponto de ebulição do metano, menos 161,5 graus Celsius. Do etano, menos 88,6, que é maior do que menos 161. A temperatura de ebulição do propano, menos 42,1 graus Celsius, é um valor maior também. E, por último, a temperatura de ebulição do butano, que é quase zero. Ou seja, as forças intermoleculares são as mesmas. Então, o critério que você usa para identificar a substância com a maior temperatura de ebulição agora é a massa molecular. Quanto maior a massa, maior tende a ser a temperatura de ebulição. Temperatura de fusão é complicada. Eu recomendo vocês, se estiverem ministrando aula sobre isso, nem tocarem no assunto de temperatura de fusão devido a essa não variação linear com o crescimento da massa. Um outro fator que a gente vai precisar entender agora é a superfície de contato. Se você tem substâncias que têm as mesmas forças intermoleculares e que são isômeros, ou seja, têm a mesma massa, você vai decidir a escolha da molécula que deverá ter a maior temperatura de ebulição pela superfície de contato. Em linhas gerais, moléculas mais alongadas devem ter interações mais efetivas, com maior magnitude, e deverão apresentar as maiores temperaturas de ebulição. Vamos ver. De acordo com a geometria, as moléculas podem conter mais ou menos pontos de contato entre si. Quanto maior a superfície de contato, maior o número de pontos de contato e maior a temperatura de ebulição. Aqui vem outro quadro para a gente comparar, agora serão 3 substâncias: dimetilpropano, metilbutano e pentano. Tudo bem? São 3 substâncias diferentes. Vamos pensar agora na força intermolecular predominante. Qual a força intermolecular predominante entre moléculas de dimetilpropano? Dispersão de Landau, né? Hidrocarboneto, tem natureza apolar, muito bem. Entre moléculas de metilbutano, também dispersão de Landau, também. E entre moléculas de pentano, qual a força intermolecular predominante? Também dispersão de Landau. Todas são hidrocarbonetos, todas são moléculas de natureza apolar, todas têm interação predominante do tipo de polo instantâneo de polo induzido. Bom, já que empatou esse parâmetro de força intermolecular predominante, bora buscar a fórmula molecular para ver qual é a molécula de maior massa. Fórmula molecular do dimetilpropano, C5H12. Do metilbutano, C5H12. E do pentano, C5H12. Isso quer dizer que essas moléculas são isoméricas, são isômeros, são substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular e, consequentemente, com a mesma massa molecular. Mas espera aí. Se agora empatou a força intermolecular predominante e também empatou a massa, eu vou precisar identificar
a molécula que tem a maior superfície de contato para eu fazer uma previsão da maior ou menor temperatura de ebulição. Vamos ver aqui um exemplo de interação entre duas moléculas, por exemplo, no estado líquido, entre duas moléculas de dimetilpropano. Cadeia principal com 3 carbonos e 2 ramificações no segundo carbono. Então, a interação não é tão efetiva, porque a cadeia não é linear. A cadeia tem 2 ramificações. Vamos ver um exemplo de interação entre duas moléculas de metilbutano, por exemplo, no estado líquido. A gente tem uma cadeia principal com 4 átomos de carbono e apenas uma ramificação. Bom, a cadeia do dimetilbutano é um pouco mais alongada que a do dimetilpropano, mas ainda tem uma ramificação. Essa ramificação, ela é uma espécie de impedimento estérico ou impedimento espacial para uma aproximação mais efetiva das cadeias das duas moléculas. Vamos ver um exemplo agora de interação entre duas moléculas de pentano, por exemplo, no estado líquido. Bom, agora nós temos duas cadeias não ramificadas, que são mais alongadas do que os 2 primeiros casos, e a interação entre elas é mais efetiva. Se a interação é mais efetiva, nós vamos ter mais pontos de contato, provavelmente, consequentemente, uma magnitude maior nas forças intermoleculares. Ponto de ebulição do dimetilpropano, 9,5 graus Celsius. Do metilbutano, 28 graus Celsius. É maior, né? Maior, 28. E do pentano é 36,1 graus Celsius. Conclusão que a gente pode obter, a gente pode inferir que se moléculas têm a mesma força intermolecular e a mesma massa, eu vou decidir aquela que deverá ter a maior temperatura de ebulição pela maior superfície de contato. Mais um exemplo aqui. Nós temos aqui, olha, moléculas mais esféricas do metilpropano. 3 carbonos na cadeia principal, uma ramificação. Já do lado direito, nós temos moléculas mais alongadas do butano. Mas em ambos os casos, metilpropano e butano, têm a mesma interação intermolecular. Os dois são hidrocarbonetos, os dois são moléculas de natureza apolar e, consequentemente, têm interações similares. Agora, o dimetilpropano tem fórmula C4H10 e o butano também tem fórmula C4H10. Então, qual é a molécula maior? São 2 moléculas isoméricas, são isômeros de mesma massa. A decisão vai ficar na superfície de contato. Interação entre moléculas mais alongadas são interações mais efetivas que deverão levar a uma temperatura de ebulição mais alta. Então, moléculas menos alongadas, elas se tornam mais esféricas, as interações são menos efetivas e a temperatura de ebulição deverá ser menor. Fazendo um rápido resumo. As forças intermoleculares têm magnitudes diferentes, têm intensidades diferentes. Então, o primeiro parâmetro que você olha para escolher a temperatura de ebulição mais alta de moléculas comparáveis, não dá para comparar moléculas muito diferentes, você vai olhar para as forças intermoleculares. Forças intermoleculares de maior intensidade serão moléculas que provavelmente vão ter a temperatura de ebulição mais alta. Mas se empatar as forças intermoleculares, você vai para o quesito massa. Moléculas de maior massa deverão apresentar as temperaturas de ebulição mais elevadas. Mas se também empatar a massa, professor, como é que eu faço? Eu decido pela superfície de contato. Moléculas mais alongadas devem ter mais pontos de contato, maior temperatura de ebulição. Beleza? Bom, a nossa aula finaliza por aqui, espero que vocês tenham compreendido. Tem uma sequência de exercícios a serem resolvidas e tem o gabarito também nos próprios slides que estão disponíveis para vocês no Siga. Bons estudos e estou sempre à disposição para eventuais dúvidas. Até uma próxima videoaula.